Então, vou apresentar o professor Gustavo, professor aqui. Professor Dr. Gustavo Cardono e Almeida, graduado em Ciências Econômicas e Negócios Internacionais, ambas as faculdades pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é isso? Isso mesmo. Mestre em Negócios Internacionais da St. Mary's University, em Londres, em 2022, e mestrando em Economia Aplicada e Métodos Quantitativos pelo Boston College, nos Estados Unidos. Atualmente é aluno pesquisador na instituição Boston College, em Chestnut Hill, nos Estados Unidos, onde atua desenvolvendo pesquisas nas áreas de meio ambiente, energia e tecnologia. Então, é a partir deste background, mais que é importante, que a gente pode passar a palavra para o senhor, e o senhor pode apresentar. É um prazer. Fica à vontade. Ok. Muito obrigado, então, Tibérios, Paulo, estar aqui com vocês nesse evento tão importante, ter sido convidado pelo professor Ralph para estar aqui, com satisfação. Como o próprio Paulo me apresentou, meu nome é Gustavo, eu nesse momento estou aqui em Boston, nos Estados Unidos, estudando em Boston College, onde eu atuo como pesquisador, faço pesquisa na área de meio ambiente, energia, e nessa área toda nós usamos muitos modelos econômicos que usam análise de dados, e nessa análise de dados nós aplicamos muitos conceitos de inteligência artificial para entender esse cenário, esse campo econômico, né, os impactos econômicos hoje das mudanças climáticas. Então, a inteligência artificial vem sendo um ferramentário muito importante para mim e para os economistas no geral. Ela vem transformando e sendo um grande objeto de disrupção no mundo. Muitos acadêmicos e muitos líderes no setor ainda não têm muita ideia do real impacto que vai ser a inteligência artificial aí nos próximos anos. Na realidade, é um tópico novo que hoje os professores estão buscando entender esse impacto global, mas venho desenvolvendo pesquisa na área, venho usando inteligência artificial como uma grande base de ajuda para desenvolver a pesquisa. E é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês, Paulo e Tibério. Muito bem, então agora assim, a gente vai continuar a conversa depois da apresentação do professor Tibério, e a gente vai tentando travar nossas discussões a partir daqui, então. Perfeito. Agora eu leio a biografia do professor Tibérios, professor doutor Tibérios de Oliveira e Bonates, bacharel em Ciência da Computação pela UES, Universidade Estadual do Ceará, mestre em Engenharia de Sistemas de Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de PhD em Operations Research pela Rutgers University, dos Estados Unidos. Atualmente é professor do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Ceará. Atua ativamente como pesquisador visitante nas seguintes instituições: Université Paris-Dauphine, não sei se estou pronunciando corretamente, University of Lethbridge e Universidade Nacional de General Sarmiento. Tendo experiência como consultor em otimização e tecnologia da informação na empresa Princeton Consultants, especialista em otimização na empresa Dash Optimization e desenvolvedor e analista do Centro de Pesquisas da Eletrobras. Sua linha de pesquisa é direcionada à experiência no desenvolvimento de sistemas de computação científica nas áreas de programação matemática, otimização combinatória, aprendizado de máquina e bioinformática.
tendo publicado os resultados de suas pesquisas em periódicos científicos, sendo também revisor frequente para periódicos internacionais, entre os quais Annals of Operations Research, Discrete Applied Mathematics, Journal of Heuristics, Journal of Combinatorial Optimization and European Journal of Operational Research. Que baita currículo, professor. Fique à vontade para a apresentação. A gente tende a inflar essas coisas, né, no currículo, no Lattes. Isso veio direto do Lattes, né? Então tem esse caráter aí um pouco inflado. Mas muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer conhecer você, Paulo, finalmente em tempo real, vamos dizer assim, né? A gente participa de grupos de WhatsApp e conversa, troca mensagens vez por outra, mas nunca tínhamos conversado ao vivo. Assim. Um prazer também conhecer o Gustavo, né? Grande prazer e uma alegria estar participando desse evento. Agradeço muito pela oportunidade, pelo convite do Ralph, pela confiança e generosidade dele de ter feito esse convite para conversar aqui, fazer esse pontapé inicial, né, vamos dizer assim, do evento. Fico feliz de estar aqui. E para falar um pouco sobre minha formação, né, especificamente como que eu me aproximei dessa área de IA, que talvez não esteja muito claro quando a gente vê uma formação mais voltada para a matemática, né, que parece que foi o que comunica quando a gente fala de otimização matemática, pesquisa operacional, né? Essa área de pesquisa operacional é uma área que não é muito conhecida, mas assim, talvez o Gustavo conheça, porque ela é mais próxima da economia, né? Pronto. Tem bastante. Na verdade, os fundadores dessa área eram economistas, né? Muitos deles. Uhum. E aí essa guinada, vamos dizer assim, na minha formação, que iniciou em computação e depois foi para matemática aplicada, ela sempre me manteve um pouco próximo da IA. Eu tinha já um interesse desde a graduação. E, por fim, depois de ter feito um mestrado numa área já quantitativa, assim, eu acabei, no doutorado, me aproximando da IA pela seguinte razão. Eu gosto muitas vezes de pontuar algo a respeito da IA, do processo de treinamento desses algoritmos de IA, né, que vai mais ou menos na seguinte linha. Quando a gente fala de treinamento de um programa, né, um software de IA, uma ferramenta de IA, geralmente a gente está falando de um conjunto de dados históricos, né, que foram coletados, seja por um humano, seja por uma equipe de humanos ou por máquinas, né, mas a gente tem um conjunto de dados consolidado lá, dados históricos que refletem algum fenômeno. E muitas vezes esse fenômeno se dá ele é categorizado na forma de, por exemplo, 2 ou mais categorias, né, dizendo que podem informar, por exemplo, se um conjunto de pacientes admitidos em um hospital vieram a desenvolver, ao longo de um ano, um certo tipo de enfermidade, né, vamos dizer, um câncer. Uhum. Você tem indivíduos que chegam no hospital com um certo tipo de queixa, e você coleta dados dessas pessoas, pode ser dados clínicos, histórico familiar, histórico do próprio indivíduo, né? Dados genéticos, enfim, uma gama de dados, e você sabe, com base nesses dados históricos, se o indivíduo, o paciente, desenvolveu ou não, ao longo de um ano, um certo tipo de enfermidade, né? E aí a ideia do treinamento em IA consiste basicamente em tentar encontrar algum tipo de função matemática que faça essa classificação de maneira automática, né? Então, dado um conjunto de dados de um novo paciente, que envolva todos aqueles dados clínicos, genéticos e históricos, né? Essa função deveria fazer uma previsão correta
de um ano. Então, essa, vamos dizer assim, captura uma grande parte do que acontece quando a gente está falando de treinamento em IA, né? E esse processo de escolha de uma função matemática que faz essa tradução, ou esse prognóstico, né? Essa escolha, ela está guiada por um processo que a gente chama de otimização, né? Que é esse processo de encontrar uma função de uma certa categoria, essa previsão, quando a gente está falando daqueles dados coletados, né, no passado, que já são curados, já são dados, né, estáveis e que representam uma realidade a respeito daquele fenômeno. Então, essa é a ideia que conecta, vamos dizer assim, essas duas áreas, né, vamos dizer, a IA com a matemática aplicada, né? A gente tem essa ligação forte, porque a gente poderia dizer, de uma forma simplificada, que aprender, nesse sentido específico que a gente fala de aprendizado automático, é essencialmente otimizar, né? É você encontrar uma função que é, dentre as funções disponíveis, aquela mais ajustada, né, melhor ajustada aos dados. E aí, daí vem essa minha proximidade com a área, e mais recentemente assim, a proximidade vem também de uma preocupação ética a respeito dos impactos dessa tecnologia, né? Uma preocupação que já existia mesmo quando eu não estava tão próximo da filosofia, mas que agora que eu tenho feito um movimento específico de me aproximar da filosofia, essa preocupação se torna mais natural e, apesar de eu estar hoje vestindo, vamos dizer assim, o meu chapéu de cientista da computação ou de matemática aplicada, acredito que vale a pena a gente tocar, talvez, ao longo da conversa, em alguns pontos relacionados à filosofia propriamente dita, né, já que o evento tem esse viés. Acho que esse é um resumo inicial, né? Excelente. Que eu queria fazer. Muito bem, excelente. Inclusive, seria esse o meu papel na nossa conversa, que é a gente tramitar, a partir dos pontos de vista das áreas dos senhores, nas questões de interesse filosófico, né? Sobretudo questões éticas também. E, assim, eu fiquei muito curioso, professor Gustavo, quando o senhor falou que o uso das IAs no seu trabalho específico, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, ele auxilia na medição de impactos econômicos causados pela crise climática, é isso? Isso. E aí, assim, se o senhor pudesse explicar um pouco como é que isso funciona de fato, porque até onde eu sei, por exemplo, os impactos climáticos, eles são que não é linear mais. Então, fica bem mais complexo de se prever. Inclusive, modelos climáticos que se utilizam de IAs, eles são difíceis de serem criados, não é? Sim, sim. Sim, muito obrigado pela pergunta, Paula. A explicação do professor Tibério também deu uma excelente explicação agora. Sim, o meu trabalho aqui nos Estados Unidos, hoje a ciência econômica se tornou uma ciência muito quantitativa. Nós temos aí uma quantidade de dados muito grandes presentes sobre realmente tudo que se possa imaginar. O professor Tibérios falou de otimização, e quando nós temos tantos dados, nós desenvolvemos muitas vezes modelos de otimização através desses dados que nós temos. E a partir dessas informações todas, a economia começou a pegar esses dados e começou a se perguntar, tudo bem, como é que eu posso, a partir desses dados, gerar informação, gerar algo interessante, informação a respeito disso. E a inteligência artificial, dentro da inteligência artificial, que é um tópico amplo e de vários setores, tem uma parte chamada Data Science, ciência de dados,
E nessa parte de ciência de dados é a parte que nós, economistas, utilizamos mais, que é pegar esses dados e, a partir desses modelos de IA, tentar traçar algum tipo de previsão a respeito de, pode ser emissão de gases de efeito estufa, pode ser de poluição, seja ela poluição sonora, por exemplo, pode ser a poluição de diferentes meios de locomoção, de transportes também. E aí a gente se utiliza isso hoje em dia no nosso ferramentário para tentar entender a sociedade, né, o nosso ao redor. O curioso que fazer essa análise de dados e usar essas ferramentas computacionais geram para a gente informações muito interessantes. Por exemplo, na década de 1940, a medicina achava que pressão alta era sinônimo de saúde. Se tinha esse senso comum dentro da medicina. Aí foram os cientistas de dados, ali nos princípios da computação, que a partir da análise de dados dos pacientes nos Estados Unidos, eles começaram a ver, peraí, tem muita gente que está morrendo e tinha pressão alta. Será que existe alguma causalidade? Aí eles foram para o Conselho Federal de Medicina dos Estados Unidos, de fato, encontraram que existia uma relação de derrame com pressão alta. Então, assim, essa quantidade de dados que nós temos nos geram muitas informações. E agora que a computação cresceu tanto, ela ganhou espaço basicamente em tudo que nós fazemos hoje em dia, nos meios de pagamento, seja no atendimento online também, até no nossa conversa aqui nós estamos usando a tecnologia para nos comunicarmos. Ela se expandiu muito e agora a gente está começando a usar a AI, por exemplo, para entender realmente o futuro. Por exemplo, eu, como economista, trabalhando na área de meio ambiente, eu tento entender muito a área de consumo de combustíveis fósseis. Será que o consumo de combustíveis fósseis vão aumentar nos próximos anos? A partir aqui na instituição onde eu estou, desenvolvendo algumas pesquisas, algumas modelagens matemáticas, nós detectamos que o consumo de combustíveis fósseis vai aumentar nos Estados Unidos em detrimento do aumento de investimentos na área ambiental, na área verde. E isso gera uma série de questões, uma série de dúvidas, e aí entra muito a área da filosofia. Eu acho que essa nossa conversa, como o professor Tibérios pontuou, toca muito na filosofia, porque a AI nos geram informações que nos fazem questionar muito a respeito das nossas relações humanas, do nosso futuro como ser humano na sociedade, questões morais e éticas. Então está surgindo todo um paradigma, eu imagino, na filosofia, por conta desse crescimento da inteligência artificial no mundo, no nosso dia a dia. Mas respondendo a sua pergunta, Paulo, de um jeito um pouco amplo e me alongando um pouco, sim, nós utilizamos a AI como um ferramentário para fazer previsões econômicas, e ela vem sim transformando a forma como nós entendemos aí a sociedade. Muito bem, excelente. Eu aproveito sua deixa, gostaria de fazer um comentário e já com espaço aberto para que as discussões comecem, o professor Tibério continue, enfim, porque essa sua discussão, na tua fala, ela me faz pensar no seguinte: a utilização desses modelos de IA para prever impactos econômicos ou para fazer predições de comportamento de mercado ou de impactos climáticos, num certo sentido, ela está restrita a aquele grupo específico de profissionais que dominam as ferramentas e que têm acesso aos resultados delas. Ou seja, existe um nicho pequeno de pessoas que seriam responsáveis
por ter esse diagnóstico. E esse é um diagnóstico muito técnico, essa utilização de inteligência artificial ainda é algo que, por mais que tenha sido popularizada, não está no senso comum. Acho que o Brasil, por exemplo, a gente não tem nenhum letramento digital coerente que falar de uso de IAs. Então, assim, um dos problemas éticos que a gente vai ter aí, é o primeiro deles, não é? Se somos nós, suponhamos, somos nós que temos o acesso a esse modelo de previsão, que temos capacidade de fazer as previsões para os impactos. Como é que a gente consegue, por exemplo, e aí é um imperativo ético, como é que a gente consegue agir para que algo aconteça? Por exemplo, o prognóstico que o senhor falou, em detrimento dos investimentos climáticos, a quantidade de uso de combustíveis fósseis tende a aumentar. Como é que fica, por exemplo, o nicho que tem domínio disso, que fala sobre isso, por exemplo, os produtores de ciência, o senhor como pesquisador, por exemplo, e como você chega lá embaixo na sociedade para falar sobre isso? Como é que a gente faz para que, primeiro, as IAs sejam melhores compreendidas e, segundo, que os resultados, os dados, os diagnósticos, que eles sirvam de uma forma mais acessível, mais democrática para todo mundo. Talvez essa seja uma das grandes responsabilidades de quem se utiliza, quem trabalha com a ferramenta, ou seja, o senhor, enquanto economista, professor Tibérios, também enquanto matemático, existe muitos dados que fogem do senso comum. Como que a gente conseguiria chegar até o senso comum sem ser tão técnico, né? Porque... Sem dúvida. Professor Tibérios, o senhor? Se quiser, eu posso começar. Por favor. Tá bom. E, por favor, pode ficar à vontade para me chamar só de Tibérios, tanto Paulo, quanto Gustavo, todos vocês. É uma pergunta difícil, Paulo. Ela é uma pergunta que me sensibiliza, principalmente essa que você fala, esse ponto do letramento digital, né? E em decorrência disso, também um desconhecimento a respeito da IA, né? Se eu fosse arriscar uma resposta breve, eu diria que tudo passa pela educação, né? Eu acho que não é algo que se corrija a curto prazo, talvez nem a médio prazo, né? Mas a gente até já encontra certo esforço disso. Eu posso falar um pouco do governo estadual aqui, né, do Ceará. Deixa eu trazer um exemplo que pode ser positivo, né? Existe um cargo de cientista-chefe aqui instituído recentemente no governo do Ceará, né, que na verdade são vários cientistas-chefes, né, de várias áreas diferentes. Mas há alguns anos eu me envolvi em um projeto do cientista-chefe, né, desse cargo de cientista-chefe da área de matemática, que era uma iniciativa para trazer uma formação em programação para as escolas públicas do Estado, né? E isso aconteceu em várias escolas da região metropolitana de Fortaleza, né? E envolvia treinamento de professores, mas também de grupos de alunos, né? Para dar uma competência básica de programação, raciocínio lógico, resolução de problemas, né? Então, esse tipo de iniciativa, eu acredito que tem um efeito de longo prazo muito positivo nesse sentido, né? Mas, claro que é necessário ampliar isso, né? É necessário formalizar isso, que não seja apenas um projeto que tem data de início e de fim, mas que se torne, por exemplo, talvez uma disciplina permanente no currículo das escolas, né? E esse seria um lado da história. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é, de certa forma, uma convocação a nós que estamos aqui formando essa mesa e que
estamos assistindo esse evento, né, assumindo que as pessoas que estão assistindo esse evento posteriormente no YouTube têm um interesse nesse assunto, né, e têm uma certa familiaridade com as ideias, de certa forma, tomar a palavra para falar sobre isso, né, ocupar certos espaços que na minha percepção, têm sido ocupados muitas vezes com debates que, apesar de serem importantes, não são tão urgentes. Onde é que eu estou querendo chegar? Ultimamente, eu tenho coletado algumas notícias que eu leio, algumas colunas e algumas entrevistas, né, no formato de vídeo a respeito do tema, né, de inteligência artificial. E uma coisa que a gente nota, pelo menos aqui no cenário brasileiro, é um certo foco em questões sobre cenários trágicos, né, a respeito da adoção de IA. Eu já vou dizer que eu não considero que esses cenários são desprezíveis ou improváveis, né? Eu vou pontuar isso depois, mas me permita, nesse momento, só listar alguns pontos que eu percebo como frequentes, né? A presença dessa discussão sobre cenários trágicos, né, catastróficos, a pergunta sobre se a inteligência artificial vai alcançar, de fato, certas grandes realizações ou grandes feitos que empresários, né, empreendedores da área de IA projetam, né, existe muito essa coisa de projetar o que vai acontecer daqui a tantos anos, isso já acontece há mais de 20 anos, as pessoas projetam, quase um hobby das pessoas, né? E outro ponto é uma questão que versa ali sobre uma certa excepcionalidade do humano, em termos de alguns marcos, vamos dizer assim, como arte, como analogias, né? Uma máquina nunca vai conseguir fazer uma analogia, nunca vai criar uma metáfora, ou nunca vai pintar uma obra de arte, etc. Né? Esses são pontos que eu acho que são muito frequentes, além de outras questões a respeito de terminologia, por exemplo. Inteligência artificial não é inteligência, ou inteligência artificial não é artificial. Né? Existem muitas pessoas concentrando-se a respeito desse tipo de questão. Né? E, embora todas elas sejam relevantes, todas elas têm o seu espaço e devem ser discutidas, eu acredito que o debate público pode se beneficiar mais de questões mais urgentes, que eu acredito que não dependem da resposta dessas primeiras questões para serem abordadas. Eu me refiro, por exemplo, ao que o Gustavo já falou, né, impactos ambientais, impactos sobre a economia, sobre empregos, né, com a possível ocupação aí de certas atividades por bots de IA, né, questões relacionadas por exemplo, veículos autônomos, né, que é uma realidade que já chegou, não chegou ainda aqui onde eu vivo, mas já chegou onde o Gustavo vive, por exemplo, né, e talvez chegue onde o Paulo está em alguns anos, e são coisas que a gente precisa realmente trazer ao debate público, porque senão vai ficar, como o Paulo falou, nas mãos de algumas pessoas tecnicamente competentes, né, autodenominadas competentes ali sobre, né, aquela tecnologia, e a gente vai ficar só assistindo às decisões sendo tomadas, né? Então, acho que então, como é que eu queria tentar concluir isso aqui? Com a convocação para que nós tentássemos ocupar esses espaços, né? E eu acredito que, pelo menos de minha parte, né, quando o Ralph me chamou para cá, eu vi como uma possibilidade de fazer isso, né? De talvez trazer um pouco dessa preocupação que passa pela minha cabeça e fazer essa convocação para que a gente possa esclarecer um pouco mais o que realmente está acontecendo, né?
A IA não é uma tentativa de suplantar o humano, pelo menos não em sua definição. Quem já abriu um livro de IA sabe que as definições não dizem respeito a simular o raciocínio humano, nem a produzir itens que são exclusivos, né, do raciocínio humano, como arte, intuição ou analogias, etc. Né? O objetivo é um pouco diferente e eu acredito que a gente pode ocupar esses espaços para esclarecer um pouco mais. Né? Espaços que eu falo de jornais, né? Podcasts, né? Ou até mesmo, no meu caso, eu sempre aproveito quando surge uma provocação de meus alunos a respeito do assunto, né, para deixar a conversa fluir um pouco e tentar conduzi-la num sentido mais positivo, mais esclarecedor. Né? Porque, ao mesmo tempo que eu acho que existem muitos perigos aqui, né, com a adoção ampla da IA, eu também acho que tem uma frase que eu vou parafrasear aqui, não vou saber atribuir, mas que diz o seguinte, que quando o perigo se apresenta, crescem as oportunidades de resgate. Então, eu acredito que seja o caso. Né? A gente tem que conhecer esse perigo, a gente tem que entender o que é que ele realmente é e o que é que ele não é. Né? A gente não vai produzir máquinas autônomas que vão dominar o mundo hoje, mas existem riscos reais, conhecê-los é importante, e na hora que a gente conhecê-los, talvez também se abram, né, se abra um grande número de oportunidades de escapar desses problemas. Né? Opa. Acho que está sem áudio. Tá. Perdão. Professor Gustavo, você vai fazer algum comentário em seguida, agora? Sim. Muito obrigado, Paulo. Tibério também, excelente fala. E também, Paulo, fica à vontade de me chamar de Gustavo, mais que suficiente. Agradeço aí a educação pelo trato. Mas eu acho, fiquei aqui refletindo enquanto o Tibério estava falando sobre como a sociedade poderia estar próxima desse tema, né? Quais são os desafios por trás disso? Eu concordo com ele que seja algo que não é de médio, não é de curto, não é de médio, mas sim de longo prazo. A gente tem que pensar como a sociedade poderia estar por dentro de tudo que está ocorrendo e como ela poderia se beneficiar disso. Aqui onde eu estou, em Boston, por exemplo, tem várias instituições de ensino, outras tantas instituições de inovação, e hoje a inteligência artificial é o principal tema, é o que todo mundo quer falar a respeito. Mas até para essas pessoas dessas instituições renomadas, ainda é um tema novo, ainda é um tema, sabe, o Tibérios pode concordar comigo, é um tema que ainda está um pouco nebuloso do real impacto disso na sociedade. Algumas pessoas fazem previsões catastróficas a respeito do tema, outras são mais otimistas, e eu confesso que nós aqui, até como acadêmicos, nós temos essa obrigação de conversar a respeito disso e pensar como trazer esse novo paradigma para a sociedade de forma otimista, colocar esse paradigma como algo que vai beneficiar a sociedade. E acho que é o principal tópico hoje, e a filosofia, sim, é um grande aliado para esse tema por conta disso. Ela pode trazer para a gente, de uma área mais quantitativa, eu e o Tibérios, como pensar esse novo paradigma como algo positivo para a sociedade. E o Brasil, infelizmente, ainda está distante de conseguir levar isso para o povo e levar um letramento digital. Gostei muito desse termo que o Paulo utilizou para a sociedade.
Alguns governos estaduais vêm fazendo um trabalho interessante de levar nas escolas tecnologias. Eu vejo algumas escolas, por exemplo, de onde eu cresci, em Curitiba, buscando já levar essas tecnologias para as salas de aula, mostrar do que é capaz. E eu acho que realmente é introduzindo isso na sociedade aos poucos, de um jeito saudável, pensado do ponto de vista de política pública, para que essas pessoas entendam o que é, não se assustem, porque eu também, como Tibérios, eu vejo muitas vezes esse tópico sendo vendido como algo catastrófico. E é muito nocivo você vender algo de forma catastrófica, a população se amedronta e muitas vezes não quer tocar nesse assunto, mas acho que introduzindo aos poucos, falando a respeito, a população, especialmente no Brasil, vai se beneficiar e nós podemos sim ter ao longo prazo, ter bons benefícios do ponto de vista econômico a respeito desse tema. Mas sim, concluindo, sim é desafiador, sim é novo e sim vai demandar uma responsabilidade acadêmica nossa muito grande para pensar como introduzir isso a longo prazo no Brasil. Muito obrigado. Então, vocês falando, os dois, e me veio uma questão que eu agora, quarta-feira, eu participei de um seminário aqui com o pessoal aqui em Portugal, e um professor tratou de um tema muito próximo. Eu gostaria de colocar uma questão que foi levantada por ele e que, para mim, parece de interesse, que é a respeito do que as IAs trouxeram de impacto para determinadas profissões. A profissão que em questão foi colocada foi a profissão do médico. E eu gostaria de estender, sim, porque não, a profissão do economista e a profissão do matemático, se é que eu posso dizer que isso é matemático, né? Tem tantas áreas de trabalho. O que acontece? Os modelos de IAs populares que estão acessíveis aos telefones, por exemplo, o ChatGPT, que é muito conhecido e tal, eles estão se popularizando, pelo menos num certo nível, num certo extrato da sociedade, como ferramentas de otimização de tempo. Por exemplo, um colega aqui meu de quarto, ele costuma dizer que ele pega contratos, que ele trabalha no mundo dos negócios, ele pega contratos, não os lê mais. Ele joga as questões que ele quer, ou seja, os pontos dele, e o chat defende para ele, e ele só faz entrega ao advogado. E esse mesmo raciocínio do uso das IAs, ele pode ser feito, por exemplo, eu posso me consultar com a inteligência artificial, pelo menos no nível básico, né, no lugar de procurar um profissional médico. Eu posso trabalhar com previsões econômicas, por exemplo. Eu posso fazer previsões com a própria inteligência artificial. Se não me engano, acho que os bancos usam essa inteligência artificial para traçar alguns perfis de investimento, enfim. E em que medida e o que isso traz de impacto na profissão em questão? Não é? Porque, assim, por que eu preciso, de fato, de um economista para que eu compreenda das questões de economia, de investimento, enfim, das questões que são da área, se a inteligência artificial ela resolve tudo para mim num estalar de dedos? Que, inclusive, essa é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje nas nossas novas gerações, é esse não querer participar do processo. Né? Você quer tudo na mão porque é assim que o algoritmo funciona com a gente, de um modo geral. Então, assim, para deixar a questão mais específica, na profissão de vocês, essa IA, ela é mais positiva ou ela tem, de fato, esse impacto de saber se vão ser ou não substituídos ou em que medida isso pode acontecer?
Eu vou começar enquanto o Gustavo toma notas, professor. Bom, deixa eu tentar falar do ponto de vista, assim, de uma pessoa da área de exatas, vamos dizer assim, da área de computação / matemática, e também da área de né, como educador, vamos dizer assim, né, que é de fato a minha profissão hoje, né? Existem várias IAs que têm tido muito sucesso na escrita de código, né, que constitui uma grande parte desse trabalho, digamos assim, do cientista da computação, ou vamos dizer, do funcionário de tecnologia da informação no mercado, né? Isso é uma realidade que a gente tem visto, que eu tenho testemunhado junto a alunos, por exemplo, alunos de monografia, que me perguntam se eles podem fazer uso dessas ferramentas, né, para a escrita de código que eles vão defender depois na forma de uma monografia, né? Isso são já uma realidade, esse tipo de ferramenta, né? Algumas delas são mais apropriadas para esse tipo de tarefa, né? Acredito que tem uma que se chama Claude, que é mais versada nesse tipo de tarefa do que o ChatGPT, e algumas outras que eu não tenho acompanhado realmente os últimos meses de desenvolvimento, né? Mas elas existem, então aí, e estão sendo usadas nas empresas também, né? Isso eu também consigo ter uma certa visão por meio de ex-alunos com quem eu mantenho contato, né, que estão no mercado hoje e utilizam, de fato, essas tecnologias. É uma realidade que, para muita gente, significa a extinção dessa categoria aí de trabalhadores, né, de programação, de desenvolvimento, propriamente dito, que seria reduzido grandemente, né, em grande número, mas ainda sobreviveria na forma de uma espécie de um condutor desse processo, né? O programador seria aquele cara que ia dar a palavra final a respeito de código produzido por uma máquina, né? E por mais que a gente tenha uma coleção de evidências de erros que essas ferramentas cometem hoje em dia, né, a tendência parece ser muito clara de aprimoramento e de uma qualidade, né, maior a respeito do código produzido por essas máquinas. Então, isso realmente é uma dúvida que paira, né? Por outro lado, ela pode simplesmente significar que haverá uma produtividade maior, né? O programador vai deixar de escrever código muito simples, que é o que acontece muitas vezes, vamos dizer, talvez em pelo menos metade do tempo de um programador envolve a escrita de código muito, muito simples e repetitivo, e sujeito a erros, né? Portanto, então, essa parte pode ser automatizada, e o programador ficaria livre para trabalhar nos aspectos mais difíceis, mais complexos da elaboração desses sistemas, né? Essa é uma visão mais otimista da coisa. Eu confesso que é difícil para mim colocar o dedo em uma delas e dizer que essa é a mais provável, mas eu sou otimista quanto a isso. Eu acredito que nesse caso não haverá essa extinção de postos de trabalho desse tipo, mas eu estou perfeitamente aberto a um contra-argumento a respeito disso, né? É uma posição otimista que eu tenho, mas não baseada em fatos, até porque eu acho que no momento é difícil, né, colocar realmente um argumento firme a respeito. Aí o outro lado da moeda, né? Bom, ainda como você falou matemático, né? Existem pessoas falando sobre automatização de descobertas na matemática, automatização de descobertas na física, né? Isso também é um assunto muito interessante, sério, e que tem começado, pelo menos na minha percepção, começado a circular, né, no debate público. Talvez ainda não no Brasil, mas em canais internacionais a gente consegue
consegue ver isso sendo debatido, né? Isso, na verdade, já acontece há um bom tempo, de uma maneira menos visível, mas ainda assim acontece, né? Alguns resultados matemáticos das últimas décadas foram influenciados por processos computacionais que enumeraram diversas possibilidades que não podiam ser facilmente enumeradas por humanos, né? Então, assim, parte de uma demonstração matemática acontecia da maneira tradicional, vamos dizer assim, de maneira intuitiva, escrita por um humano, né? E outra parte que era mais complicada de demonstrar, ela era quebrada em uma série, né, de casos especiais, e cada um desses casos era examinado por um processo computacional, né, vamos dizer assim, mecânico, né? E isso já vem se tornando uma realidade, né? Eu tive um professor que ele gostava de colocar, ele fazia alguns trabalhos dessa natureza, né? E ele insistia em colocar o computador dele como coautor dos trabalhos dele, né? Ele tem um nome para o computador dele, e quem quiser depois ler, ele gosta de ser chamado pelo apelido de Dr. Z, né? Dr. Z. Então, se você colocar Dr. Z na internet, ele é um professor da universidade onde eu fiz meu doutorado, de Rutgers, e é uma figura interessantíssima, cheio de opiniões, e ele mantém um blog na página dele, muito interessante. Mas ele era rejeitado frequentemente pelos periódicos científicos, e ele dizia o seguinte: eu já atingi o topo da minha carreira dentro da universidade, e eu simplesmente não vou publicar, então, no seu jornal esse meu artigo, e vou colocar na minha página. E era isso que ele fazia, né? Jogava o artigo dele na página dele e seguia a vida dele escrevendo em parceria com o seu computador, né? Então, isso é uma realidade. Eu acho que não dá para... Os matemáticos é que vão ter que, talvez, fazer as pazes com essa ideia, né? Já como educador, eu acho que o problema é ainda mais grave, né? Eu acho que a gente vai ser necessária uma mudança do formato de educação, eu acredito, que a gente tem, né? Esse formato que já tem um milênio, né, em que eu me coloco na frente de uma sala, às vezes numa plataforma elevada, e discurso para os meus alunos que conseguem obter a mesma informação a partir de suas casas, né, deixa de fazer muito sentido nessa época de hoje, né? É difícil hoje em dia para mim realizar avaliações, porque eu tenho a opção de fazer avaliação em sala de aula, que é um instrumento extremamente pobre de avaliação, né? O aluno pode estar num dia ruim, ele tem que fazer as coisas pressionado por tempo. Se você estiver falando de um aluno que está aprendendo a programar um computador, por exemplo, ele nunca vai programar sozinho em uma sala, sem acesso à internet, sem acesso a colegas do lado dele. Então, deixa de fazer sentido a tarefa de avaliação, né? Se eu passar para a avaliação para ser feita em casa, o ChatGPT resolve a maioria das questões que eu consigo elaborar, né? Então, é uma situação bem difícil. Mas eu acredito que vai culminar em uma nova maneira de organizar a educação, pelo menos a educação superior, talvez. Acho que isso são as minhas impressões. Deixa eu encerrar para passar a palavra para o Gustavo, que eu me alonguei demais, desculpa. Não, perfeito, Tibério, é excelente a fala, muito completa, e me fez refletir também muito sobre vários temas, até quando você comentou que do modelo de avaliação, como ele pode ser feito, né? Como professor, hoje você tem que aplicar uma prova daquele modelo milenar, que é dar um papel para o aluno, uma caneta, resolve, que é um modelo pobre, que o aluno pode estar em um dia ruim, pode ter uma série de questões que ocorreram no dia ou no semestre, podem afetar o aprendizado. E muitas instituições de ensino americanas, britânicas, já vêm mudando essa realidade,
buscando avaliar o aluno muito mais por projetos, em colaboração, do que realmente por uma prova física. E então, acredito que as instituições de ensino já estão tentando se adaptar para esse novo paradigma que você bem comentou, Tibérios. E eu tenho, pessoalmente, uma impressão positiva da AI, no sentido que ela sim vai impactar o mercado de trabalho futuro, sim vai afetar a produtividade. Na economia a gente fala que a produtividade é muito importante para avaliar um país. Tem até uma frase famosa de um economista da London School of Economics, que é: a produtividade é importante para uma economia e a longo prazo ela é praticamente o principal fator, ela é tudo. Então, assim, então, eu acredito que vai sim afetar muito a nossa produtividade como profissional. E até aqui está tendo uma discussão muito grande sobre isso. O economista que ganhou o prêmio Nobel desse ano, 123, é um turco chamado Acemoglu, que hoje ele discute muito inteligência artificial, e ele comentou em um painel recente aqui que o principal desafio vai ser educar os trabalhadores com essa nova tecnologia para que eles sejam mais produtivos, para que eles usem essa nova ferramenta para a sua profissão de forma inteligente. Não adianta nada simplesmente passar um chat GPT, esperar que a AI vai fazer tudo e eu não preciso fazer nada. Então, requer um aprendizado, uma mudança de comportamento do profissional. E falando a respeito da minha profissão, eu imagino que a AI vai, sim, já está tendo um grande impacto na minha profissão. De alguns anos para cá, a economia, como eu comentei no início aqui do nosso painel, vem se tornando uma ciência quantitativa. No início há 50 anos atrás era uma ciência muito mais de caráter humano, de filosofia, de ciências sociais. Hoje é uma ciência matemática, praticamente, e ela vem auxiliando a gente a realmente fazer previsões em modelos macroeconômicos de várias variáveis, de vários setores. A gente pode falar de um comércio internacional de um país, detectar se esse comércio vai ser bom ou não, vai ter algum benefício ou não para o país. E também na área médica, comentado agora por você, Paulo, sobre que ela assim vai impactar, tentar pensar o futuro da área médica. Todas essas áreas, a economia tem sim uma penetração, uma ciência que a gente chama de rainha, porque ela tem vários focos, pode ser usada em várias áreas. Eu imagino que a AI vai auxiliar a gente a fazer previsões mais assertivas nessas áreas. As profissões vão ser melhoradas, vão ser transformadas de um ponto positivo. E, pessoalmente, eu não vejo como algo negativo a longo prazo. Não sei se o Tibérios poderia até entrar mais a fundo nisso, mas eu estava refletindo aqui, anotando e pensando a respeito disso, e passo aí a palavra para vocês dois para Ótimo. falarem. Muito bem, obrigado. Essas discussões têm sido muito interessantes. Para encerrar esse assunto, pelo menos até a próxima pergunta, eu gostaria de fazer um comentário de uma frase que também não consigo precisar de quem foi, mas que a frase é o seguinte, que nós professores, eu sou no caso também, nós professores educamos hoje uma geração para profissões que ainda não existem. Então, é impossível até, se formos bem honestos, manter o modelo tradicional de ensino, né? Porque eu não tenho mais o que ensinar, entre aspas. Não se trata de aprender o que eu sei para executar. É diferente. Não é cumulativo, é desenvolvimento de habilidade, nesse sentido. E, então... Acho que mutou acidentalmente, Paulo.
Paulo, acho que... Pronto. Mutou de novo. Pronto. Ainda está mudo. Será que você acidentalmente... Sem querer. Porque é o seguinte, o próximo momento, para essa pergunta, o Dário, né, nosso colega, o professor doutor Dário Bandeira, perguntou se é preciso fazer perguntas, e obviamente que sim. Fique à vontade, Dário, se quiser fazer a sua intervenção, por favor. Ok. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Paulo, professor Gustavo, professor Tibérios. Obrigado pelos conhecimentos já transmitidos até aqui, né? Acho que a gente bateu bem o centro, né? Para usar uma linguagem assim do futebol, né? Uhum. Então, no sentido de previsões, não é? Ou de modelos de previsão ou ferramentas de previsão, queria que vocês comentassem se nas respectivas áreas assim que vocês têm trabalhado, se a linguagem bayesiana, né, de modelos bayesianos têm sido utilizados, se sim, qual vertente, se uma vertente mais objetiva ou mais subjetiva, ou se não, se é rechaçado, né? Se vocês puderem fazer alguma reflexão e, se for o caso de ser utilizado, mencionar exemplo, eu agradeceria. Uhum. Queres começar, Gustavo? Começa. Pode começar, Tibérios, por favor. Tá bom. Obrigado, Dário, pela pergunta. Eu estou lotado oficialmente, né, na UFC, num departamento de estatística, né, estatística e matemática aplicada. Apesar disso, eu não sou um estatístico, né, vamos dizer assim, eu não me considero um estatístico porque me falta bastante formação para isso. Mas essa é uma questão ainda bastante debatida dentro do departamento, né, dentro da comunidade científica. Se você pudesse, talvez, precisar um pouco mais a respeito de onde você vislumbra essas aplicações, né, eu acho que ajudaria, talvez. Porque, veja, eu vou tentar me posicionar assim, em relação a esse cisma que existe, né, dentro da estatística, né? Eu, por trabalhar com esses modelos matemáticos de otimização, né, a gente muitas vezes faz opções entre diferentes sub-áreas, né, da nossa área. E eu sou, vamos dizer assim, um sujeito determinístico nesse aspecto, né? Uma pessoa que trabalha com modelos determinísticos em oposição a modelos estocásticos. E, da mesma maneira, também, por exemplo, eu me enquadro mais numa área que a gente costuma chamar de discreta, né? A otimização sobre estruturas combinatórias ou com variáveis inteiras, como a gente costuma dizer, ao invés de uma otimização contínua, que é uma otimização mais, talvez, familiar a quem trabalha com modelos econômicos, né, para citar um exemplo aqui. Então, será que você consegue enquadrar um pouco mais a pergunta, ou se isso já era um pouco... já respondi um pouco a sua pergunta ou não? Vamos ouvir o professor Gustavo, e aí eu acredito que, como a economia parte do princípio
ceteris paribus, né? Quer dizer, tudo mantendo-se constante, né? Isso. Eu tenho a impressão de que, com a fala dele, isso possa te dar um background, mas do contrário, eu poderei procurar ser mais específico, ok? Aham. Bem, eu imagino, Dário, que na sua pergunta, se utilizamos modelos bayesianos ou não, vem também uma pergunta de quais modelos estatísticos nós utilizamos, né? A economia vem se utilizando, né, da econometria, né, que é a principal área de medição da ciência econômica já há muitos anos, e os modelos mais complexos hoje, nós utilizamos modelos estocásticos, são os principais. Inclusive, um dos principais modelos que nós utilizamos é um modelo chamado DSGE, que é Dynamic Stochastic General Equilibrium, ou seja, um modelo com diversas variáveis que se encontram. Nós tentamos utilizar com a computação, especificamente para ajudar a gente, encontrar um ponto ótimo, né, entender a correlação de várias variáveis. E aí nós utilizamos mais a fundo esse modelo de análise. Claro, e depende da área de aplicação, depende de vários fatores. A economia, como é uma área vasta, dependendo da área de foco, muda-se o modelo e a forma de usar a estatística como ferramenta de análise. No quesito de bayesiano, que é algo mais probabilístico, né, um tipo de modelo mais probabilístico, nós utilizamos assim, mas assim não de uma forma tão matemática, do sentido de se fazer provas matemáticas profundas, estatísticas. Nós tentamos usar de uma forma mais aplicada, e seria mais ou menos assim que eu acho que eu poderia responder a sua pergunta. Se for algo mais técnico, eu imagino que o professor Tibérios, como tendo esse background matemático e tendo estudado aqui também Rutgers, aqui do meu lado, em New Jersey, instituição fantástica, pode dar assim um parecer mais técnico, mas assim, imagino que seja isso que eu poderia contribuir. Eu não sei se fui claro ou não, mas por favor, fique à vontade. Foi sim, Gustavo. Obrigado. Só fiquei curioso em relação a usos, né? Se você lembrar e puder mencionar algum uso de uma linguagem bayesiana, né? De recursos bayesianos na economia, isso vai me ajudar também aqui. Perfeito. Vou procurar refrescar aqui a memória, mas passo também para o Tibério, se quiser contribuir. Tá. Bom, obrigado, Gustavo. Pode falar, Dá, por favor. A pergunta em relação a ferramentas bayesianas é parte de um lugar de quem conhece basicamente, né? Que não conhece tanto estatística, que na verdade conhece bem básica estatística, que tem se interessado pelas possibilidades, né, e pela literatura bayesiana, mas também pelas críticas, né? Especificamente no raciocínio bayesiano, ou no teorema de Bayes, na sua versão subjetiva. Porque a minha impressão é que o teorema, né, pode ser útil a um ambiente, digamos assim, que tenha preocupação normativa, né, seja independente da ciência, num estágio normativo em que as pessoas precisam fazer escolhas, as pessoas precisam decidir, né, não apenas
por evidência positiva, mas por um conjunto de evidências mais complexas, né, é que o teorema pode auxiliar, né, uma decisão de cunho, digamos assim, mais subjetivista, até moral, entende? Uhum. Mas essa é a minha impressão, e eu estou tentando aprofundar um pouco isso, e considerando os interesses de vocês e a nossa afinidade aqui pela temática filosófica, foi que fiz essa indagação a vocês. Bacana, bacana. Obrigado, Dário. Deixa eu então tentar falar um pouco a respeito disso. Existe como eu estava falando no começo, né? Esse processo de otimização que é subjacente ao que a gente chama de treinamento, né, de uma IA. Toda vez que a gente treina uma IA, a gente está, no fundo, fazendo um processo de otimização, né? E a otimização, talvez para quem chegou um pouco depois, se dá nesse espaço de possíveis funções que eu estou disposto a lançar mão para explicar os meus dados, né, para ajustar os meus dados, e ele, a depender do espaço de funções que nós estamos utilizando, esse processo de busca por uma função ótima, que vá se ajustar da melhor maneira aos dados, ele pode ser feito de maneira mais ou menos elegante, de maneira mais ou menos rápida, né, e de maneira mais ou menos precisa, né? Então, vamos tomar, por exemplo, o caso de redes neurais, que é um método muito utilizado e que tem tido um absurdo sucesso, né, no passado recente. Uma rede neural a gente pode pensar como uma função de uma quantidade muito grande de parâmetros, né, de argumentos, e na maioria dos casos a gente está falando de uma saída, né? Por exemplo, para se remeter àquele nosso exemplo anterior de dados médicos, né? Eu teria uma descrição numérica de um paciente meu, e esse paciente eu gostaria de classificá-lo como um paciente com grande chance de desenvolver uma certa enfermidade ao longo do período de um ano, ou não, né? Essas duas categorias. O que acontece muitas vezes numa rede neural, por exemplo, redes neurais profundas, sobretudo, né, que são redes neurais grandes, com grande quantidade de neurônios artificiais, que ela envolve não apenas os dados conforme a gente os recebe, né? Por exemplo, eu tinha mencionado pressão sanguínea, histórico de diabetes na família, ou expressão de um certo gene, né? Ou seja, dados numéricos. A gente não, essas redes neurais não vão trabalhar especificamente com esses dados individuais, elas vão trabalhar com esses dados individuais, mas também produtos entre esses dados, né, produtos de vários desses dados juntamente. Existem funções aplicadas a esses produtos, né, tipicamente logaritmos, e isso nos gera, no final das contas, se a gente fosse escrever essa função de uma maneira explícita, seria uma função incrivelmente longa, né, que a gente, talvez apenas para ler essa função, a gente demoraria meses ou anos, né, de tão longa que ela é. Essa função está diretamente ligada com aquela questão lá dos parâmetros que a gente escuta, né? O ChatGPT, a nova versão tem 7 bilhões de parâmetros. É exatamente a respeito disso que as pessoas estão falando, né? Quando mencionam esse número de parâmetros, né? E aí o que é que acontece? Muitas vezes essas funções são difíceis de calibrar. É difícil encontrar, dentre todas as redes neurais possíveis e imagináveis, uma que se ajuste de uma maneira boa aos meus dados, né? Isso leva a um problema de ordem prática, que é como encontrar essa rede neural desejada, vamos dizer assim, que melhor se ajusta aos dados, né?
Esse processo pode acontecer de forma explícita para alguns tipos de redes neurais. A gente tem métodos iterativos que vão gradualmente, iterativo no sentido de iterar, né, de repetição. Então, métodos que vão iterando de rede neural em rede neural até um ponto em que ela chega numa rede daqui eu não consigo melhorar, né? Então, essa vai ser a rede neural que vai ser utilizada, né? Outros métodos são menos amenos a esse tipo de abordagem, e você talvez tenha que fazer uma otimização do tipo caixa preta, que aí se enquadraria nesse aspecto bayesiano que você estava falando, né, que a gente otimiza, de certa forma, um pouco às cegas, porque você não tem tempo suficiente para avaliar a sua rede neural cada vez que você faz uma atualização nela. E acontece também de você não poder, por exemplo, avaliar a qualidade dessa rede neural em todos os dados que você possui, né? Isso também dá margem a uma abordagem estocástica. Eu tenho, vamos dizer assim, uma base muito grande de e-mails de spam, né? Eu tenho, não sei, 50 milhões de e-mails de spam cadastrados e mais 50 milhões de e-mails válidos cadastrados, que não são spam. E toda vez que eu fizer um ajuste na minha rede neural e quiser ver a qualidade desse ajuste, eu teria que passar cada um desses 100 milhões de e-mails pela minha rede neural para chegar a uma previsão e dizer, a previsão melhorou, a previsão global melhorou ou piorou. E às vezes a gente não consegue fazer isso. Então, surge uma abordagem estocástica também, que é, eu tomo apenas uma amostra do meu conjunto de dados e com base nela que eu avalio parcialmente, vamos dizer assim, a minha rede neural. E assim eu vou passando de uma configuração de rede neural até outra, até o momento que eu me convenço que eu convergi, né? Mas como você falou, é um processo de otimização um pouco subjetivo, porque a gente, por vezes, é muito guiado por esse aspecto de tempo, de treinamento, né? E o processo não é concluído de forma precisa, né? A gente tem um processo que muitas vezes a gente denomina de heurístico, né? Que a gente não computa de forma exata, mas a gente computa de forma aproximada, né? E aí, nesses casos, sim, surgem esses tipos de métodos, né? Fala-se de otimização bayesiana nesse sentido. Eu não sei se isso aborda um pouco o que você tinha em mente. Sim. Obrigado, eu fiz anotações aqui durante o evento. Devo voltar a procurar conversar contigo para ampliar essas informações que você mencionou aí, ok? Perfeito, Daria. Eu vou estar presente no evento praticamente todos os dias, eu acredito. Bom, pessoal, muito bem. O professor Ralph, que está aqui conosco, também quer fazer uma pergunta. Então, a gente passa a palavra para o professor, para que a gente já possa, daqui a pouco, talvez até encerrar, a gente passa das... Boa tarde, Paulo, boa tarde, Tibério, boa tarde, Gustavo. Parabéns pela mesa, muito bacana. Eu estou muito feliz que a gente tenha conseguido fazer essa reunião de vocês. Vocês estão de parabéns, é muito informativo e muito instigante também. E eu gostaria também de participar um pouquinho, fazer uma pergunta, né? A minha pergunta é a seguinte: se eu imaginar, certo, que a inteligência artificial é uma ferramenta útil e interessante para a gente, incorporar isso no nosso dia a dia. Como é que vocês acham que nós... É claro que esse é um exercício de futurologia, né? Os filósofos também têm essa mania, né? Como é que vocês acham que a gente vai realizar as nossas atividades cotidianas, uma vez que a gente tem incorporado a IA na nossa vida? Assim? A tendência é essa, né? A tendência é que as diversas áreas comecem a incorporar na educação. Vocês falaram da computação, da matemática,
da economia. E vamos imaginar culinária, gastronomia, né? Artes, que você também citou, né, Tibérios? Como é que vocês acham como é que vocês veem esse futuro próximo nosso? É a pergunta para os dois. No caso, essas seriam perguntas de encerramento, né? Essa resposta dá um panorama geral da nossa discussão, pergunta do professor Ralf, muito bem colocado, e aí cada um responde, e aí já pode, por exemplo, deixar suas considerações, né, finais, ok? Perfeito. Bom, posso começar? Sim, por favor, professor. Sim. Bom, Ralf, é uma pergunta complicada, né? Mas muito bem-vinda, né? Obrigado, interessantíssimo. Obrigado pelo convite novamente, né? Falando com você agora diretamente, né? Agradeço pelo convite do evento e parabenizo já pela organização do evento, né? Um evento que promete muito. Bom, é inegável que essa tecnologia já está sendo incorporada, né? Já está afetando muito o dia a dia de muitas pessoas, né? Já alguém, eu não lembro se foi o Paulo ou o Gustavo, comentou sobre gente que usa o ChatGPT como um terapeuta, né? Que é uma coisa assustadora e ao mesmo tempo reveladora, né? De como está presente e as pessoas estão confiando nessas ferramentas, né? Eu acho que assim, eu sou um pouco otimista quanto ao uso dessas ferramentas e como elas vão impactar a vida da gente, com uma exceção, é que eu receio a respeito de que talvez as ferramentas mais úteis que vão surgir desse tipo de tecnologia fiquem restritas à classe social mais abastada, né? A gente, vamos dizer assim, aos países mais desenvolvidos, e também, uma vez que elas cheguem até a gente, por exemplo, aqui no sul global, que elas fiquem restritas a pessoas que podem bancar esse tipo de tecnologia, né? Isso me preocupa muito quando eu escuto pessoas. Eu escuto muitos podcasts e canais de YouTube de cientistas americanos, né? E não só americanos, mas de fora do Brasil. E me parece que vamos dizer assim, as pessoas, como o Paulo falou aqui há um tempo atrás, né? As pessoas, o Gustavo, eu acho, as pessoas que estão realmente pensando sobre o impacto dessas tecnologias no momento são as pessoas que compreendem, por exemplo, que a vida contemporânea já é relativamente confortável, né? Eu escuto muito isso nesses canais, nesses podcasts, né? Isso parece que é uma coisa tomada como um fato, né, de que a vida contemporânea já é bastante confortável. E essa é uma visão que eu considero legítima para essas pessoas, né? Vamos considerar aqui um acadêmico americano, né? O acadêmico americano, em média, ele tem um salário de $200 mil, ou mais, ou bem mais, se ele estiver numa instituição, né, de topo, né? O Gustavo pode até falar com mais precisão a respeito disso. E é uma pessoa que realmente vive numa realidade completamente diferente da minha, que sou um acadêmico aqui no Brasil, né? Que dirá da população brasileira em geral, né? Então, o meu medo é esse, né?
é que essas tecnologias venham a servir uma parte da população que é muito pequena e que uma outra parte fique à margem desse processo todo, né? Às vezes eu me ressinto um pouco quando eu vejo, por exemplo, carros autônomos, né? Sim, eu sou otimista a respeito de tecnologia, eu gosto de tecnologia, mas por vezes me parece algo tão distante da minha realidade, da nossa realidade aqui, que eu me pergunto da legitimidade dessa atenção toda para esse tipo de indústria, né? É uma indústria que está nascendo para quem exatamente, né? Quem é que precisa desse carro? Mas, enfim, eu não tenho uma resposta muito, digamos, pronta para isso, né? É uma questão que me preocupa, me ocupa a mente, mas eu tenho dificuldade de imaginar até mesmo o futuro a curto prazo, né? O que eu acho que me preocupa mais quando eu olho para o Brasil especificamente, né, é o impacto na educação, porque a gente tem um déficit muito grande em relação ao resto do mundo em educação básica, e eu temo que a presença dessas ferramentas sem como a gente estava falando aqui um pouco antes, né, sem uma adequação do processo de ensino-aprendizagem, aí ele pode nos empurrar num caminho muito, muito triste, né? Então, acho que essa seria a minha maior preocupação nesse sentido, e eu realmente não consigo vislumbrar como isso vai ser, como vai ser daqui a 10 anos a educação básica no nosso país, por exemplo. Mas eu me preocupo com primariamente com esse tipo de coisa. Desculpe não lhe dar uma resposta mais consequente, mais completa. Para mim, a resposta está completa. Obrigado, Tibério. Excelente, né? Eu gostei muito da resposta do Tibérios. Com relação ao futuro nosso e a nossa relação com a tecnologia e a inteligência artificial, eu imagino que sim, vai mudar muito. Na realidade, a inteligência artificial já vem sendo parte do dia a dia de muitas pessoas em países desenvolvidos. A Amazon, por exemplo, tem uma máquina, por assim dizer, de inteligência artificial que é utilizada em casa, chamada Alexia, que ela pode fazer ligações para você, pode acender a luz da sua casa, e dentro da máquina tem um instrumento de machine learning, que a própria máquina vai aprendendo o seu comportamento, o que você gosta como pessoa, e vai melhorando a sua performance de acordo com o seu gosto pessoal. Então, eu imagino que com o passar dos anos, essas tecnologias semelhantes vão ficar mais baratas e acessíveis para as pessoas, e elas vão ser introduzidas nas residências da população global. E o grande desafio realmente o Tibérios tocou num ponto muito válido, importante, como essas tecnologias vão ser utilizadas para o benefício social, sabe? De forma a beneficiar o ser humano em si, sabe? Então, realmente, para quem são essas tecnologias? Se elas conseguirem ajudar e melhorar a qualidade de vida da população global, especialmente países emergentes e até países pobres no mundo, acho algo positivo. E eu vejo como importante um evento dessa natureza, porque aqui nesse espaço é possível ter esse tipo de discussão. Como essas tecnologias podem beneficiar essas pessoas que, de repente, não têm um letramento digital tão profundo, e como podem ser feitas até mesmo políticas públicas educacionais focadas ao benefício dessa população mais pobre. E então é algo a ser pensado. Concluindo, eu acredito que sim, vai se ter uma grande transformação
na nossa dinâmica do dia a dia e nossa relação com a tecnologia. E cabe a gente, nesse momento histórico, discutir o futuro para que ele seja construído de uma maneira positiva e benéfica para a sociedade e para o Brasil como país. Obrigado, Gustavo. Você falou da Alexa aí. A gente tem que fazer um upgrade nela logo, porque ela não entende nada que eu falo. Nada. Eu peço as coisas para ela, não entende nada. Já chegou a dizer para mim, não entendi o que você disse, pô. Obrigado, Gustavo. Vocês responderam para mim, né, satisfatoriamente a pergunta. Muito obrigado. Bom, pessoal, então, eu gostaria, inclusive, se for possível, de aproveitar e deixar uma contribuiçãozinha nessa pergunta, a respeito dessa pergunta do professor Ralph, que eu acredito, eu também tenho uma visão muito positiva da implementação das IAs, mas eu acredito que é o seguinte, essa implementação positiva, ela passa também por resolver problemas que são gerados por ela. E eu gostaria de deixar no ar, então, são 2 problemas que me preocupam, que é o seguinte, o marketing sempre trabalhou na tentativa de controlar a opinião e o gosto das pessoas para comprar produtos e tudo mais. As IAs, elas tornaram isso uma escala muito grande. Hoje com a inteligência artificial e a ajuda das redes sociais e tudo mais, a gente tem um poder de convencimento muito maior e, portanto, isso nos coloca como poder de controlar opiniões, gostos, inclusive valores, enfim. Então, mesmo ainda tem um problema ético que se desdobra num problema político, e eu vejo especificamente a questão de um problema que tem que ser resolvido no âmbito do direito. Por exemplo, o dolo por alguma ação. Sabe, como que eu responsabilizo uma máquina, uma IA, por alguma coisa que tenha alguma consequência dolosa? Por exemplo, imagine que eu tenho um aplicativo médico que eu me consulto por ele por inteligência artificial. A empresa, startup que é responsável, que é dono, que detém aquilo ali, se esse diagnóstico é errado e que eu acabo morrendo, enfim, existe uma falha nisso aí, a empresa vai ser responsabilizada porque fui eu que lancei os comandos. Eu que, sabe, são questões que, se não forem bem resolvidas, elas acabam sendo entraves, né, para que as IAs entrem da melhor forma possível na vida da gente. Então, estamos concluindo, professor? Claro, absolutamente. As respostas para mim estão jóia. E essa questão aí da responsabilidade, eu acho que a gente vai discutir bastante ela. Sim, ao longo do evento, com certeza. Bom, pessoal, eu agradeço, então, né? Foi um prazer enorme estar com os senhores. Muito bom. Igualmente. E vamos, né? O professor Tibérios vai estar no congresso, né? Exato. Sim. De cá não poderemos acompanhar tanto, mas talvez, se for transmitido, a gente acompanha, com certeza. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, Tibérios. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Paulo. Obrigado também. Por fazer essa maravilhosa abertura do nosso dia 0 do evento. Muito obrigado, gente, pela disponibilidade de vocês e pelas falas também. Obrigado. Valeu. Também pelo convite. Obrigado, e que o evento seja um sucesso. Um abraço. Já começou um sucesso. Já começou um sucesso, né? Muito bom. Obrigado a todos. Obrigado. Bom dia. Pessoal, obrigado. Tenham uma boa noite. Bom fim de tarde aí. Obrigado, igualmente. Tchau.